Não lembro o que. Foi ele que você dirigiu. Mesmo, foi mesmo. Terceiro dia, o Luciano me falou bem um dia, ele me pregava, eu falei, bem. E nós hoje estamos aqui novamente para estar falando dessa palavra tão importante, que é falando das maravilhas de Jesus. E nós vamos olhar assim, o crente vai olhar assim e falar, para poder estar agradecendo a Deus pelas maravilhas, né? Pelos milagres que fez. Nós vemos aqui Jesus aqui com os seus discípulos. A Bíblia fala que ele chamou os seus discípulos, ele com certeza estava discipulando eles, para que eles pudessem estar sendo encorajados, né? Para pregar o Evangelho de Cristo, porque para poder pregar a Bíblia não é simplesmente ler um livro qualquer e falar ele, né? A pessoa tem que se encorajar primeiro com o poder do céu para que ele esteja sendo corajoso para pregar a palavra. E isso foi isso que Jesus fez com os seus discípulos, e pregando para eles, chamou que eles atravessassem um lago com eles. E na travessia daquele lago, a Bíblia fala que houve ali uma grande tempestade, um grande vento. Ontem estávamos uma notícia, a pastora e mais um menino, nós estávamos vindo do outro lado da cidade, e de repente nós entramos numa tempestade dessa, de granito, de pedra, né? E de vento, e de chuva, de uma maneira que nós precisávamos de parar o carro para poder andar, porque o limpador do vento não conseguia limpar o ar-condicionado, e o vento, e o lamento, e tudo ligado, não conseguia enxergar mais do que 4 metros na frente. Então de repente nós achamos, teve um momento que nós achamos que nós teríamos que parar. E na hora daquela tempestade que estava passando, aquele vento, eu lembrei dessa palavra, porque eu ainda falei assim, ó, graças a Deus que estamos de cima da terra, né? Estamos de cima da terra. Imagina uma tempestade dessa que os discípulos, que a Bíblia fala aqui a respeito dessa tempestade, de cima de outra água, né? Dentro do mar. E a Bíblia fala que esta tempestade se formou de repente, e os discípulos ali, eles não tiveram mais paz quando estava dentro daquele barco, daquele grande vento, aquela tempestade grande, e entrava água no seu barco, e o sentimento deles, o pensamento deles era só que aquele barco ia encher e eles iriam perecer no meio da água. Mas a palavra do Senhor fala que de repente eles lembrou de Jesus, né? E Jesus estava dormindo, eles tinham tirado um cochilo naquela hora, juntamente com eles. Mas já era tudo isso aqui, ali nós vemos que já era um mover de Deus para os seus discípulos. Irmãos, muitas das vezes nós estamos na igreja, tem pessoas que estão participando de tudo na igreja e ainda não sabe o poder que tem o Deus que serve. Não sabe que tem o poder que tem Ele. E muitas das vezes quando vem o vento, quando foi para os discípulos ali, as tempestades, quando eles viram aquilo ali, a primeira coisa que eles fizeram foi do desespero. Vamos morrer todos. Quantas vezes também não passamos assim, né? Quando oramos, muitas das vezes passamos com uma grande luta, com uma grande tempestade na vida, na enfermidade, na família, ou com um amigo que seja. A gente muitas das vezes olha assim, muitas das vezes e falamos, olha, aonde que eu vou levar? Qual que é o médico que eu vou levar? E muitas das vezes o médico está bem pertinho de nós. É verdade. Bem pertinho de nós. O problema, muitas das vezes nós põe ele maior do que a solução que nós temos, que é Deus. Igualzinho os discípulos fizeram, olha,
chegou correndo em Jesus e despertou do sono e falou: mestre, mestre, acorda, porque nós estamos perecendo aqui. E a Bíblia fala que Jesus, então, quando levantou, que despertou, ele olhou e a primeira coisa que ele fez foi repreender o vento, aquela tempestade, e repreendeu a água, que tudo aquilo ele repreendeu naquele momento. E a Bíblia fala que houve uma grande bonança naquele barco. Houve uma grande paz, né? Quando fala assim, uma grande paz houve naquele momento. O irmão Gilmar um dia desse contou que uma história aqui que não foi história, né, do menino que estava chovendo e disse que estava caindo um raio, irmão Gilmar. E caiu um raio, disse que ele falava: agora vai cair em tal lugar. E ele não era moradinho ainda. Aí disse que tudo que ele falava dava certo. Vai cair lá na casinha. Ele disse que o raio vai cair lá. Agora vai cair naquela árvore. Caía. Agora vai cair em tal lugar. Disse que o raio caía. Ele disse que ele falou: ó, agora vai cair aqui. Ele disse que o povo espalmou. Não ficou nenhum. Pensa que isso é brincadeira? Não é, né? Nós já passamos uma vez quase igual isso. Nós estávamos num barracão, num curral, que estava chovendo demais. De repente formou uma tempestade muito grande. Nós estávamos numa baixada assim na beira do córrego, e aquelas telhas comum, eu nunca tinha visto aquilo voar no vento, nunca tinha visto. E nós estávamos lá, e de repente vinha subiando assim, aquele vento assim, e aquelas telhas começavam a voar. Foi estapando telha daquele barracão como se fosse pânia voando num paneiro, né? E naquele momento tinha uma pessoa com nós ali, e nós começamos falando assim: olha, nós temos só uma solução aqui, é de orar e repreender essa chuva agora, no nome de Jesus. Aí aquela pessoa que estava com nós, comigo ali, falou assim: mas eu não tenho essa fé para poder fazer isso não, irmão. Aí eu levantei as duas mãos para fora, né? E aí eu falei em voz alta: Senhor Jesus, eu agradeço o Senhor por essa grande vitória que o Senhor vai nos dar agora, no seu nome. Eu falei essa palavra. E aí de repente eu fui orando e fui repreendendo aquela chuva. E de repente aquela chuva parou de uma vez. Todo mundo já viu uma chuva parar de uma vez, já? Nem pingo mais caiu no chão mais. Nem pingo mais. E aí de repente, quando aquela chuva parou daquele jeito de uma vez, a enxurrada estava dessa altura no chão, descendo naquela baixada. E nós estávamos montados numa moto. E eu fosse nessa moto, falei: ó, meu irmão, é a chance que Deus deu para nós ir embora. Vamos embora. Um outro pensamento nosso era de ir embora. E nós montamos essa moto, e a moto quase que não conseguia subir naquela água para poder ir embora. Mas nós chegamos em casa, as árvores todas caídas no caminho. Aí depois ele foi falar assim para mim assim, ele me chamava de irmão Lee: irmão Lee, como que foi que você fez aquilo? Aí eu falei: mas você não viu que foi no nome de Jesus? No nome de Jesus. As enfermidades têm que cair por terra, os problemas, as dificuldades, todas as perseguições têm que cair por terra quando nós clamamos no nome de Jesus. Nunca aceite nenhum elogio a respeito de um milagre que você recebe de Deus. Nunca receba, mas sempre entrega a Ele para Jesus, que o Senhor sempre tem mais um para poder confiar em você. Não seja um daqueles hipócritas que quando Deus faz alguma coisa você fica também com a boca fechada, né? Eu não vou falar isso aqui não, porque acho que eu não tenho coragem. Eu já falei que eu já vi até, eu criticava de gente que carro, e colocava água no tanque do carro, e o carro funcionava. Um dia eu precisei de orar e o tanque do meu carro encheu o tanque novamente de gasolina. Eu andei mais de 15 dias com ele, sem baixar um pingo sequer do pão dele. Mas eu fiz isso, sabe como? No nome de Jesus. Porque ele, o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele tem muito para nos dar. Muito para nos dar. Nós não precisamos de limitar em nada, não. Olha,
isso aqui para mim eu não vou conseguir, não posso conseguir. No nome dele nós conseguimos todas as coisas. No nome do Senhor Jesus nós vemos gigantes cair no chão. Nós vemos fornalha de fogo virar ar-condicionado. Olha essa hipótese, um crente mandar uma coisa dessa e outro crente a glorificar a Deus e chorar e se apatear na presença do Senhor. Porque é poder de Deus vai na vida do crente. Então nós devemos estar sempre contando vitória. Olha, eu realmente estou passando por uma prova, mas eu já enxergo lá na frente a vitória. Nós temos que falar assim para a pessoa que não é crente. Realmente eu estou passando por uma luta, mas eu já vejo a vitória. Essa batalha deve ser despedaçada pelo poder do sangue de Jesus. Nunca confiar em si próprio, porque enquanto nós estamos confiando na nossa força, Deus ele vai deixando você na sua força. Enquanto você está confiando que você está sabendo e dando conta, Ele vai deixar você sozinho mesmo. Vai deixar mesmo. Agora, no momento que você fala assim: olha, Senhor, essa briga aqui não é para mim, isso aqui é um milagre que o Senhor vai fazer na minha vida. Aí você pode contar a vitória no nome de Jesus. E Ele com certeza Ele fará. E não tem nada, irmãos, nada que o crente apresente na presença do Senhor que o Senhor não venha resolver. Não tem nada. Muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, mas esses crentes exageraram demais, esse povo, esse tem muito exagero. É porque o nosso Deus, Ele tem riquezas para poder dar para o seu povo. E a Bíblia fala, até a palavra do Senhor fala que é loucura para aqueles que não acreditam no nome de Jesus. Olha, Ele pode fazer algo na nossa vida, no nosso meio, e se alguém não vê, você contar aquilo, alguém vai falar assim: ah, será que isso aconteceu mesmo? Esses crentes é muito barulhento, esses crentes estão enlouquecendo. É verdade mesmo, isso, a Bíblia fala desse jeito mesmo, que é loucura mesmo, para aqueles que não conhecem o poder que Deus tem na vida. É loucura mesmo. Um dia, acho que foi um outro, não sei, eu vi um irmão contando um testemunho, que um irmão, uma irmã, não sei, chegou lá no consultório, e chegando lá, o médico sabia da enfermidade que aquela mulher tinha, e de repente, depois, uns dias depois, aquela pessoa recebeu a cura, né? Eu vi alguém contando isso. E de repente aquela pessoa recebeu a cura daquele milagre, daquela enfermidade. Aí o médico falou assim: meu Deus, mas o que aconteceu com você? Aquela pessoa falou: foi o meu Deus que fez isto por mim. E sabe qual que é a história? Fala. Ah, muito bom, é isso aí. Está vendo aí? Olha o milagre aí. Chubinho, você sabe que quando põe para o rato comer, o ratinho vai lá e come ele não consegue nem sair de cima da comida mais, né? Morre por ele mesmo. Ele disse que chegou lá, o médico vendo aquilo, fez aquela limpeza naquele menino, naquela criança, e nada aconteceu com ele. Aí depois, quando ela voltou de novo, o médico falou assim: paz do Senhor, irmã, aquilo que aconteceu com você me deu força para eu ser crente também, aceitou Jesus como Salvador. É desse jeito, irmãos. Muitas das vezes nós não sabemos como que vai acontecer algo, um milagre na nossa vida. Muitas das vezes nós passamos por luta, por uma prova, e nós não sabemos muitas das vezes como resolver ela. Nós sabemos que o nosso Deus ele vai trabalhar por nós. Olha, eu não sei como resolver esse problema, mas eu tenho